cada juramento, há uma linha tênue entre a vida e a morte, entre a ética e a escuridão. A história que você está prestes a ouvir nos leva aos corredores sombrios de um hospital, onde a ganância de um homem cruzou essa linha de forma irreversível. Prepare-se para mergulhar em um pesadelo psicológico, onde a justiça pode vir de onde menos se espera. Esta é a história do Dr. Ricardo Alencar e de como uma decisão fatal o assombrou para sempre. O laudo falso, a eterna assombração do Dr. Alencar. O peso da decisão ainda ecoa em meus ossos, uma ressonância fria que nunca se dissipa. Meu nome é Dr. Ricardo Alencar e por muitos anos fui um cirurgião respeitado. Respeitado? Essa palavra agora soa como uma piada cruel em meus ouvidos. A verdade é que eu troquei o respeito pela ganância, a ética pela conveniência, e essa troca me assombra a cada instante de minha existência. Tudo começou com a necessidade, uma necessidade desesperadora que me apertava o peito como um torniquete. Minha clínica particular estava afundando em dívidas, os credores batiam a porta com mais frequência do que os pacientes, e a sombra da falência pairava sobre minha cabeça. Foi em meio a essa tempestade financeira que ele apareceu, um homem rico, desesperado, com uma doença renal terminal e a influência necessária para fazer certas coisas acontecerem. Ele me procurou com uma proposta indecente, um pacto com o diabo embrulhado em notas de 100. Ele precisava de um rim e estava disposto a pagar uma quantia obscena por ele, sem fazer muitas perguntas sobre a origem. Naquele momento sombrio da minha vida, a ética médica, o juramento de Hipócrates, tudo pareceu distante, abstrato, quase um luxo que eu não podia mais me permitir. A tentação era um abismo escuro me chamando para suas profundezas. E eu, tolo e desesperado, me joguei de cabeça. Escolhi minha vítima com cuidado. Um paciente jovem, internado na emergência após um acidente de moto. Ele estava em coma, com um prognóstico reservado, sem família próxima que pudesse fazer perguntas incômodas. A decisão foi fria, calculada, desprovida de qualquer vestígio daquele médico que um dia jurara proteger vidas. Eu falsifiquei os exames, manipulei os resultados e, com a ajuda de alguns colegas igualmente corruptos, declarei sua morte cerebral. Lembro-me da frieza com que assinei o laudo, a caneta deslizando sobre o papel, selando o destino daquele jovem desconhecido. A cirurgia foi rápida, eficiente, quase impessoal. Enquanto retirava seus órgãos, sentia um misto de adrenalina e repulsa. Era como se eu estivesse profanando algo sagrado, transformando um ser humano em um mero depósito de peças de reposição. Mas a imagem dos maços de dinheiro que me esperavam silenciava qualquer resquício de consciência. Nos dias que se seguiram, a clínica prosperou. As dívidas foram pagas e, pela primeira vez em muito tempo, senti um alívio superficial. Mas essa sensação não durou. Logo, uma inquietação começou a me corroer por dentro. Um peso invisível que me acompanhava em todos os lugares. Começou com pequenos incidentes. Um sussurro tênue no meio da noite, o som de um aparelho caindo no chão, sem nenhuma explicação. A sensação de um olhar fixo em minhas costas, mesmo quando eu estava sozinho. Eu tentava racionalizar, atribuindo tudo ao estresse, à culpa reprimida. Mas a frequência e a intensidade desses eventos foram aumentando gradualmente, transformando minha vida em um pesadelo constante. No início, era apenas no hospital, nos corredores frios e mal iluminados durante a madrugada. Sentia um arrepio percorrer minha espinha, como se uma presença invisível estivesse rondando por perto. Às vezes, ouvia um leve gemido, um som abafado que parecia vir das profundezas das paredes. Eu acelerava o passo, tentando ignorar a crescente sensação de pavor que me invadia. Depois, começou a me seguir para casa. No silêncio da noite, ouvia passos lentos no corredor, mesmo sabendo que estava sozinho. As portas se abriam e fechavam sozinhas, e as luzes piscavam de forma errática, como se uma força invisível estivesse brincando comigo. Tentei encontrar explicações lógicas. Procurei por correntes de ar, por problemas na fiação, mas nada fazia sentido. O pior eram os sonhos. Pesadelos vívidos e aterrorizantes que me transportavam de volta à sala de cirurgia.
Eu via o rosto pálido do jovem na maca, seus olhos fixos e vazios me encarando com uma acusação silenciosa. Sentia suas mãos frias segurando as minhas, um toque gélido que me acordava em um banho de suor, com o coração acelerado e a respiração ofegante. A imagem do jovem começou a aparecer em todos os lugares. Via seu rosto nas sombras, no reflexo do espelho, nas manchas nas paredes. Era como se ele estivesse me perseguindo, lembrando-me constantemente do meu crime. A culpa, que eu tentara enterrar sob camadas de racionalização e dinheiro, agora gritava em meus ouvidos, ecoando no silêncio da minha casa. Minha saúde começou a se deteriorar. Perdi o apetite, não conseguia dormir, e uma fadiga constante me deixava exausto. Minhas mãos, que antes eram firmes e precisas durante as cirurgias, agora tremiam incontrolavelmente. Meus colegas de trabalho começaram a notar meu estado deplorável, sussurrando pelas costas, preocupados com minha sanidade. Tentei buscar ajuda, consultei outros médicos, mas não consegui explicar o que estava acontecendo. Como poderia descrever a sensação constante de ser observado, os sussurros na noite, as visões aterrorizantes? Eles me dariam remédios para a ansiedade. Me diriam que era tudo fruto da minha imaginação, mas eu sabia a verdade. Eu sabia que era ele, o jovem a quem eu roubara a vida, que estava me assombrando. A presença se tornou mais forte, mais palpável. Às vezes, sentia um toque gelado em meu ombro, um sussurro frio em meu ouvido que pronunciava meu nome em um tom de reprovação. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam com violência e o cheiro de sangue, um cheiro metálico e nauseante, começou a impregnar o ar ao meu redor. Uma noite, acordei com uma sensação de sufocamento. Uma pressão invisível me esmagava o peito, impedindo-me de respirar. Vi uma sombra escura pairando sobre mim, uma silhueta indistinta, mas que eu sabia, no fundo da minha alma, ser ele. O terror me paralisou e por um instante temi pela minha vida. A partir daquela noite, o tormento se intensificou. As manifestações se tornaram mais violentas, mais ameaçadoras. Móveis eram arremessados, quadros caíam das paredes e gritos lancinantes ecoavam pela casa, mesmo quando não havia ninguém mais presente. Minha vida se transformou em um inferno particular, um castigo eterno pela minha transgressão. Eu tentei confessar, procurei a polícia, mas como poderia provar o que eu fizera? Não havia evidências físicas, apenas a minha palavra contra a de outros médicos que haviam participado do meu esquema. E mesmo que eu confessasse, isso traria o jovem de volta à vida? Isso aliviaria a culpa que me consumia? A resposta era não. Eu estava preso em um ciclo de terror e remorso, assombrado para sempre pelo fantasma da minha própria ganância. O dinheiro que eu havia recebido não me trazia alegria, apenas a lembrança constante do preço que eu havia pago por ele. A minha paz, a minha sanidade, a minha própria alma. O homem que recebeu o rim do jovem provavelmente está vivendo uma vida normal, sem saber o horror que eu carrego comigo. Ele recebeu um presente manchado de sangue, um órgão roubado que me condenou a uma existência de tormento. Às vezes, me pergunto se ele sente alguma coisa, algum eco da tragédia que permitiu que ele sobrevivesse, se, em algum momento, ele tem um calafrio inexplicável, um pesadelo perturbador, uma sensação fugaz de que algo terrível aconteceu para que ele pudesse continuar vivendo. Eu sei que mereço tudo isso. Mereço cada noite mal dormida, cada visão aterrorizante, cada sussurro frio que me lembra do meu crime. Eu vendi uma vida por dinheiro e agora estou pagando o preço. Um preço muito mais alto do que jamais imaginei. A escuridão me envolve a cada noite e sei que ele está lá, observando, esperando. Talvez esperando o momento em que eu finalmente sucumba ao terror, em que meu coração não aguente mais o peso da culpa e do medo. E talvez, só talvez, naquele momento, eu finalmente encontre algum tipo de paz. Ou talvez apenas a escuridão eterna que eu tanto mereço. A única certeza que tenho é que o fantasma do jovem que eu matei para salvar a minha clínica falida me assombrará até o meu último suspiro, um lembrete constante da minha corrupção e do preço terrível da ganância. E essa é a minha história de terror, uma história real, escrita com o sangue da minha consciência atormentada. E aí, gostou do vídeo? Deixa um joinha, compartilha e comenta abaixo.
Isso ajuda muito o canal. Até a próxima, meus ecos.